Bem-vindos à semana 5 do nosso curso de robótica, no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesta videoaula, eu vou passar para vocês a parte de simulação computacional, que envolve aqui a disciplina de robótica, na parte de Adams e de MATLAB. Nosso objetivo aqui é resolver um exercício de maneira teórica e comparar o resultado com a simulação do Adams. Nós vamos utilizar o MATLAB com o nosso modelo teórico para poder fazer os cálculos matriciais e para plotar os gráficos teóricos. Em seguida, a gente vai repetir o mesmo problema, a mesma simulação no Adams, analisar o mesmo problema no Adams, e assim a gente vai poder comparar as nossas respostas do modelo geométrico direto. O que é a resposta do modelo geométrico direto que a gente está interessado aqui? A posição do elemento terminal, certo? Então, nesse exercício aqui, a gente vai estar comparando a resposta do modelo teórico da posição do elemento terminal, Então, tem aqui esse robô aqui, que tem uma junta rotativa, uma junta prismática, e o nosso elemento terminal aqui é essa garra. Então, à medida que as articulações se movem, essa articulação gira, essa articulação translada, em que posição que o elemento terminal vai estar em função do movimento aí das articulações, ok? Então, esse é o nosso objetivo, comparar a posição do elemento terminal do modelo teórico com a simulação do Adams, certo? Aqui nesse modelo, a gente vai considerar como referencial da base x para a direita, y para cima e z saindo do plano da imagem, certo? Nós vamos considerar esse referencial, percebam que até está em outra cor aqui, porque eu tirei um recorte da imagem lá do Adams. Então, o primeiro passo é esse. A fim de se comparar a resposta de modelos diferentes, a gente precisa considerar o mesmo referencial, certo? Como a gente já avaliou na semana passada. Então, o referencial da base vai ser exatamente igual ao do Adams, para que a gente possa comparar diretamente os nossos resultados, tá? Eu vou considerar aqui também no meu modelo o sistema de coordenadas equipolentes. Eu não desenhei aqui os referenciais, mas a gente sabe que pelo sistema de coordenadas equipolentes, todos os referenciais eles são paralelos ao da base. Então, nós temos aqui um referencial 1 na junta 1, com a mesma orientação para o nosso referencial. Na junta 2, a gente vai ter o referencial 2, x para a direita, y para cima e z saindo. E da mesma forma, para o elemento terminal, a gente vai ter o referencial 3. Tá? Então, se eu quero posição do elemento terminal, eu estou procurando obter a matriz T03. Então, vai dar para a gente a posição do elemento terminal em relação à base. Tá? A gente sempre calcula o nosso modelo geométrico em relação à base, pois a base, o referencial da base, ele é inercial, ele não se move, Como se fosse uma pessoa parada em pé aqui no chão, vendo o elemento terminal se mover, e eu quero saber qual que é a posição, as coordenadas espaciais desse ponto aqui do elemento terminal, a extremidade do robô, em relação a esse referencial imóvel, inercial, certo? Considerando, então, o sistema de coordenadas equipolentes, resolvendo aqui de maneira teórica esse exemplo, o que a gente tem? Do referencial 0 da base para o referencial 1, que vai estar nessa junta, o que a gente vai ter? A gente vai ter a rotação Q1, devido ao movimento aqui dessa articulação rotativa. Então, se é rotativa, o Q1 vai ser um valor de ângulo, certo? Em relação a qual eixo? A rotação dessa junta em relação ao eixo Y, A rotação em torno do eixo Y. Então, rotação Q1 em torno de Y0, que é o da base, sempre em relação ao referencial anterior. Além disso, eu tenho uma translação aqui de L0 na direção de Y0. Portanto, a nossa matriz T01 vai ficar cosseno de Q1, 0 seno de Q1, 0, 1, 0, menos seno de Q1, 0, cosseno de Q1,
a submatriz aqui devido à rotação Q1, e depois, devido à translação L0 na direção de Y, a gente tem aqui, ó, L0, né, aqui na linha 2, coluna 4 da nossa matriz. Depois, a passagem de 1 para 2, nós vamos ter aqui uma translação L1 na direção de Y1, né, que é sistema de coordenadas equiponentes, então Y da junta 1 vai estar para cima também. Então, tem o L1 na direção de Y1, e tem o movimento da junta 2 na direção de quem? Na direção de X dessa articulação, ou seja, na direção de X1. Então, tem a translação, já que essa é uma junta prismática, né? Translação de Q2 na direção X1. Então, tem aqui Q2 na primeira linha, quarta coluna, né? Indicando aqui uma translação, né? E L1 também na última coluna, indicando a translação na segunda linha, indicando que é na direção Y. Ok? Depois de 2 para 3, chegamos aqui ao elemento terminal, né? Então, de 2 para 3, a gente só vai ter uma translação L2 na direção, o quê? Na direção horizontal, que é a direção X. Direção X aqui dessa articulação é a X2. Então, eu tenho aqui um L2 na direção de X2, certo? Então, temos aqui as matrizes, e para obter, então, a posição do elemento terminal, a gente precisa fazer o quê? T01 vezes T12 vezes T23. Né? A gente pode fazer essa conta à mão, né, para depois comparar com a resposta que a gente vai obter aqui no MATLAB. Então, utilizando o MATLAB, né, com certeza a gente não vai ter esse trabalho de fazer todos esses produtos matriciais. Então, para quem não está acostumado com o MATLAB, como que é a interface? Né? Assim que você abre o MATLAB, eu estou usando aqui a versão 2017B, mas independente da versão, assim que você abre, você tem uma interface como essa, né? Aqui nós temos todas as pastas e arquivos que estão no diretório que eu estou trabalhando, que aqui está o meu diretório, né? Assim que você inicia o programa, você pode clicar aqui nessa setinha aqui, ó, né? E escolher qual que é o diretório que você está trabalhando. E aí vai aparecer aqui todos os arquivos, tudo que você tem dentro da pasta do seu projeto. Aqui nós temos o Command Window, que é uma janela onde você pode fazer alguns cálculos, algumas programações diretamente, né, no programa. E aqui do lado direito, em Workspace, a gente vai ter a lista de todas as variáveis, né, de todas as matrizes, vetores que a gente for criando aí ao longo do nosso código, certo? Então, assim que a gente abre o programa, é isso que a gente tem. A única coisa que a gente pode já adiantar é colocar aqui, escolher o diretório que a gente está trabalhando, ok? Aqui no Command Window, como eu disse para vocês, a gente pode, né, fazer alguns cálculos, já entrar com alguma programação diretamente aqui na janela. Então, por exemplo, se eu escrever A igual a 1 mais 2 e der Enter, o que a gente vai ver? A igual a 3. Então, aqui a gente já consegue fazer os cálculos, né, e já pode gerar, inclusive, gráficos, fazer a nossa programação toda por aqui. Porém, aqui é linha por linha. Então, a gente precisa digitar uma linha, dar Enter, digitar outra linha, dar Enter, enfim. É mais para a gente poder fazer algum cálculo mais simples, né? Assim como a gente pode fazer um cálculo simbólico, né? O que é um cálculo simbólico? É quando eu tenho variáveis, né, nas quais eu ainda não atribuí valores, né? Um cálculo literal aí, né? A gente não jogou valores para as nossas variáveis, então quero trabalhar com elas simbolicamente. Como que a gente faz isso no MATLAB? A gente escreve aqui sims e coloca aqui na frente a lista de todas as variáveis simbólicas do nosso cálculo, do nosso código. Por exemplo, se eu escrever B igual a C vezes D e der um Enter, ele não vai dar nenhum valor, né? Porque, né, C e D é literal, aqui, simbólico. Então, o que ele vai aparecer? P igual a C vezes D. Então, ele apenas atribui, né, a variável B, a operação aí C vezes D simbolicamente, tá? E assim por diante. Vocês podem escrever aqui e fazer os cálculos que vocês desejarem diretamente no Command Window. Uma outra maneira, né, quando a gente tem cálculos mais extensos, né, e uma maneira que a gente tem também de automatizar o nosso cálculo, o que significa isso? Eu tenho uma rotina, né, que eu posso rodar ela várias vezes de uma forma muito mais simples, muito mais prática,
eu posso vir aqui, então, em New Script, né, e criar um código de tal maneira que sempre que eu quiser, é só eu dar um play e rodar esse código. Se eu quiser testar diferentes valores, diferentes variáveis, é muito mais prático do que ficar digitando aqui direto do Command Window. Então, eu clico aqui em New Script, e aí a gente vai abrir uma janela como essa daqui, ó, certo? Então, é um editor, né, de scripts aí. Aqui ele não tem um título, ainda não salvei nem nada, é a tela do jeito que vai abrir para vocês, assim que vocês clicarem lá em New Script. Então, aqui, ó, você tem uma janela, né, um bloco de notas que você pode escrever o seu código aí antes de rodá-lo, né? Então, a gente vai escrever todo o código aqui e depois basta a gente vir aqui nesse símbolo aqui, né, de play aqui, para a gente poder rodar todo o nosso código, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui está o nosso código para fazer, né, esse produto matricial que a gente está interessado aí. Percebam que da linha 7 até a linha 22 é exatamente aquilo que estava lá no primeiro slide, né? São as nossas matrizes, né, conforme o modelo de sistema de coordenadas equivalentes. Então, basta você, por exemplo, escrever T01 igual abre colchete para iniciar a matriz, escreve a primeira linha da matriz, ponto e vírgula para escrever a segunda linha da matriz, ponto e vírgula terceira linha, ponto e vírgula quarta linha, fecha colchete para indicar que terminou a nossa matriz e coloca um ponto e vírgula de tal maneira que quando você rodar o código, ele não imprima, né, essa matriz lá no workspace. Tudo que ficar sem o ponto e vírgula, percebam que a única linha que está sem ponto e vírgula é essa daqui. Por quê? Porque o resultado dessa conta aqui vai aparecer lá no Command Window. Quando você não quer que os cálculos intermediários, né, que as variáveis que você vai definindo fique escrevendo lá no Command Window, é só você pôr o ponto e vírgula no final, certo? Então, tá aqui, escrevi sims, coloquei as nossas variáveis simbólicas, né, quais são L0, L1 e L2, Q1 e Q2, tudo então de variável do nosso modelo, a princípio não tem valores, quero fazer um cálculo aí genérico e futuramente atribuir valores para essas variáveis. Então, como que a gente faz isso? Basta escrever, então, sims, L0, L1, L2, Q1, Q2, escrever as matrizes e depois T03 vai ser o produto dessas matrizes, sem um ponto e vírgula, para ele escrever o resultado lá no Command Window, certo? Além disso, a gente tem aqui um CLC, um Clear All e um Close All, né? O que são esses três comandos? O CLC, ele vai limpar o Command Window, então toda vez que eu vou rodar o meu código, ele vai apagar, né, o Command Window para deixar a tela limpa para a gente poder enxergar os resultados. O Clear All, ele vai deletar todas as variáveis que tiver na memória, né, tudo que tiver sido calculado antes, ele libera a memória aí para um novo cálculo. E o Close All, ele vai fechar todas as figuras, todos os gráficos que tiverem aberto, caso você tenha rodado o código anteriormente, tá? Então, é simplesmente isso, pessoal, não tem segredo, você que nunca mexeu com o MATLAB, é simplesmente isso que eu acabei de falar, basta seguir esses passos, tá? Você pode vir aqui depois, né, em salvar, eu salvei com esse nome aqui, ó, mgd.m, a extensão .m é a extensão aí de códigos do MATLAB, né? Então, mgd.m, salvei lá no nosso diretório onde eu estou trabalhando, e aí eu posso dar um play aqui para ele rodar o código. Assim que eu dou o play, lá no Command Window ele vai imprimir, então, os resultados, né, tudo aquilo que não ficou com ponto e vírgula lá no nosso código, no caso, só o T03. Então, essa daqui é a resposta, né, do produto das matrizes, a matriz que vai nos dar, então, a posição do elemento terminal em relação à base, né. A gente tem aqui a submatriz de orientação, né, então, cosseno, 0, seno, 0, 1, seno, menos seno, 0 e cosseno, é a orientação do elemento terminal em relação à base, né. Aqui nesse exercício, a gente vai comparar a posição do elemento terminal em relação à base, então estou interessado nesses três valores aqui, ó. Primeira linha é a coordenada x do elemento terminal, segunda linha é a coordenada y do elemento terminal, e a terceira linha é a coordenada z do elemento terminal, todas essas posições aqui em relação à origem, em relação à base do nosso robô, certo? Então tá aí, cálculo simbólico no MATLAB, simplesmente isso, tá? Não tem segredo nenhum.
Percebam que aqui ele ficou armazenado todas as variáveis, todas as matrizes, né, que foram utilizadas aí no nosso código, ok? Então, agora, como que a gente faz? A gente pode copiar aqui, tá? Você seleciona aqui esse trecho e copia e cola a parte num segundo código que a gente vai fazer agora. O mesmo para X, para Y e para Z. Tá? Nesse segundo código, eu vou pular aqui para a linha 16, 17, 18, é exatamente o que a gente tinha ali, ó. X é a resposta da nossa matriz T03, né, na linha 1, coluna 4. Y, mesma coisa, e Z, mesma coisa. Eu simplesmente copiei, né, o resultado de lá e coloquei aqui, tá? Vamos comentar o código como um todo e alguns detalhes que eu acrescentei aqui, vocês vão poder entender melhor. Então, novamente, todos os códigos daí a gente costuma inicializar com CLC, Clear All e Close All, tá? Agora, nesse novo código, é um novo script, então eu salvei com nome diferente, ó, MGD numérico, tá? Então, aqui eu vou atribuir valores para as minhas variáveis, tá? Para poder gerar os gráficos, que são esses gráficos que a gente tem aqui à direita. Então, se eu vou atribuir valores, né, para todas as minhas variáveis, eu não preciso declarar simbólico, tá? Então, não tem aquele sims, porque dessa vez eu vou jogar valores para todas as minhas variáveis. Que valores são esses? L0 é igual a zero, então eu vou falar que não tem ali um suporte, né? Não tem nada embaixo do meu robô está apoiado diretamente, né, no chão, no piso, tá? Poderia dar qualquer valor que fosse, enfim, o robô, na hora que você está projetando, né, os valores, as dimensões, os tamanhos de cada braço, de cada parte do robô é o valor que você vai jogar aqui. Que é simplesmente um exemplo, então estou jogando L0 igual a zero, né, indicando que o meu robô está, a primeira articulação ali, ela já está apoiada diretamente, né, no chão, no solo, né, seria ali um motor, né, um motor que vai fazer esse movimento rotativo, né, no papel ali da junta 1. Depois L1, que é o comprimento do primeiro braço ali, eu estou falando que vai valer 500 e o L2 500. Muito importante aqui, pessoal, unidade, tá? Que unidade que você vai escolher? A unidade que você quiser, tá? Se eu escolho aqui, se eu falo que isso aqui é milímetros, todos os cálculos que eu vou fazer, que envolve comprimento, vai seguir a mesma unidade, milímetros. Se eu falo que é 500 metros, né, não faz muito sentido ter um robô de 500 metros, mas, enfim, se fosse metros, todos os cálculos envolveriam a unidade de metro, e assim por diante, tá? Então, a unidade que você escolhe, né, para dimensionar, que você atribui para as suas variáveis, é a unidade que vai ficar no restante de todo o código, tá? Então, aqui eu estou trabalhando com milímetros. Então, lá nos meus gráficos, a unidade vai ser milímetros, certo? Escolha a sua unidade e saiba que as respostas vão estar todas seguindo a unidade que você escolheu, ok? Depois, temos aqui T maiúsculo igual a 5, N igual a 500 e tempo linspace de 0 a T, N. O que significa isso? Eu estou gerando aqui, ó, o vetor dos tempos. Eu quero simular esse meu robô se movendo ao longo do tempo, né? Ao longo de 5 segundos, então percebam, todos os meus gráficos vão estar com 5 segundos, tá? Então, T maiúsculo é o tempo total da minha simulação, 5 segundos. E N vai indicar quantos pontos eu vou ter aqui no meu gráfico. Então, ele vai estar diretamente, né, amarrado aí com um intervalo de simulação, né, que a gente também chama de intervalo de amostragem, visto que esses gráficos aqui, na verdade, eles não são linhas assim contínuas, né? Eu estou simulando pontinhos, né, ao longo do tempo. Quantos pontinhos? 500, tá? Então, 500 pontos simulados aí ao longo de 5 segundos. O que o MATLAB faz é unir cada um desses pontos, né, com uma linha, né? Então, ele faz uma interpolação entre esses pontos apenas para gerar o gráfico, mas, na verdade, a gente está calculando a posição do robô em 500 pontos, em 500 intervalos diferentes. Então, o robô parte da origem, né, parte da posição inicial, daí um tempo, qual a posição do elemento terminal, daí mais um intervalo de tempo, qual a nova posição, e assim por diante. Então, ele vai calcular 500 valores ao longo de 5 segundos e vai plotar para a gente aí os gráficos. Então, eu preciso definir qual
que é o intervalo aqui de tempo que eu vou simular, é o que eu estou fazendo aqui na linha 9, 10 e 11, tá? Depois eu preciso jogar valores para as minhas articulações. Se vocês se recordam, o que é o MGD? O MGD, eu dou o movimento das articulações e calculo a posição e orientação do elemento terminal. Então, eu vou fornecer o movimento das articulações. Quais são esses movimentos? Percebam, Q1 é uma junta rotativa. Então, eu estou atribuindo aqui ó, o seguinte movimento para a junta 1. 90 vezes seno de 2π tempo sobre 5. Né? Se vocês se recordam aí, né, de outras disciplinas de instrumentação, de vibrações, de controle, né, lá a gente tem o quê? Que seno de 2πft, né, vai dar para a gente um movimento harmônico com frequência F, né, e T sendo o tempo. Tá? Ou eu também posso escrever como 2πt sobre o período. Então, o que é o meu período aqui? 5 segundos. Isso significa o quê? Eu quero executar um movimento, né, para as minhas articulações, né, harmônico, de acordo com a função seno, cujo período é 5 segundos. Então, o valor que está aqui no meu denominador é exatamente o período, ou seja, quanto tempo vai durar o ciclo do meu movimento aí, ok? Tempo é exatamente o vetor dos tempos que a gente acabou de calcular, e 90 é a amplitude aqui desse meu harmônico, tá? Então, novamente, qual a unidade, né? A unidade vai ser a unidade da minha amplitude. Repito, pessoal, preste muita atenção nisso. A unidade do harmônico é a unidade da amplitude. Qual que é a amplitude aqui? 90. 90 o quê? Novamente, você define qual é a sua unidade. Eu estou definindo aqui 90, pois eu quero usar em graus. Tá? Então, 90 graus de amplitude para esse meu harmônico, que vai definir aqui para a gente o movimento da junta Q1. Na prática, o que isso significa? A junta Q1 ela está girando 90 graus para um lado, depois voltando até zero, que é a posição inicial, e depois girando menos 90 graus, ou seja, girando para o lado contrário. Então, parte da posição inicial gira 90 graus no sentido de Y, então Y está para cima. Então, sai da condição inicial, gira 90 graus no sentido de Y, volta para a posição inicial e gira menos 90 graus, né, no sentido aí de menos Y. Então, esse vai ser o movimento que eu quero simular para o meu robô. Então, eu estou simulando um robô que está girando, né, 90 graus, depois voltando para a condição inicial, menos 90 e voltando para a condição inicial, ok? Então, unidade importante aí, 90, ou seja, eu estou trabalhando com graus. Então, a unidade de Q1 é o quê? Q1 é o movimento da junta 1. A junta 1 é rotativa, então Q1 é um ângulo, certo? Então, se Q1 é ângulo, eu estou trabalhando, poderia estar trabalhando com graus ou radianos, estou trabalhando com graus. Q2 é o movimento da junta 2. A junta 2 é prismática, portanto, Q2 é um deslocamento linear, o quanto que a junta foi para frente ou quanto ela foi para trás. Novamente, a unidade do seno é dado pela unidade da amplitude. Então, se eu estou colocando 1000 e escolhi trabalhar com milímetros, a minha unidade aqui vai ser 1000 milímetros. O que significa isso? Significa que o meu robô está indo, né, na direção de Q2 1 metro para frente, ou seja, 1000 milímetros, voltando para a condição inicial e depois recuando, ou seja, transladando na direção da contrária, certo? A junta em 1 metro, ou seja, 1 metro para frente, volta para a origem, 1 metro para trás, volta para a origem. Então, esse é o meu movimento de Q2. Então, enquanto Q1 está mexendo, Q2 vai estar mexendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho um movimento simultâneo ali das articulações Q1 e Q2, certo? Enquanto Q1 e Q2 está mexendo, aonde que o meu elemento terminal está? Qual a posição do meu elemento terminal? Bem, para calcular, então, forneço no MGD, forneço Q1 e Q2 e calculo X e Y. Como que eu vou calcular X e Y? De acordo com a minha matriz de transformação lá, a primeira linha, a quarta coluna, me deu, então, a posição X do elemento terminal. Então, 12 vezes cosseno de Q1 mais, perdão, L2 vezes cosseno de Q1 mais Q2 vezes cosseno de Q1, certo? Bem, percebam que aqui
exatamente o que a gente encontrou no slide anterior, né? Vou colocar lá para a gente poder comparar. L2 cosseno de Q1 mais Q2 cosseno de Q1. Então, tá aqui, ó, L2 cosseno de Q1 mais Q2 cosseno de Q1, tá? Então, é exatamente o que está aqui em X, ok? Porém, perceba que aqui eu escrevi cos D. Por que eu coloquei cos D e não só cos, pessoal? Cos D indica que o argumento, ou seja, o que está dentro da função cosseno, é uma variável cuja amplitude é graus e não radianos. Por que cos D? Porque Q1 foi definido como 90 o quê? Graus. Então, a amplitude de Q1 é graus. Então, para calcular cosseno de Q1, se Q1 está em graus, eu tenho que usar D de degrees, né? De cos D, ou seja, cosseno de uma variável cuja amplitude é graus. Ok? Por que aqui a gente não colocou sim D e só sim? Vamos olhar o argumento, né? O que está dentro da função seno? 2π tempo sobre o período. Unidade do tempo é segundos. E a unidade do período também é segundos. Então, corta segundos com segundos, π é unidade radianos, então a unidade aqui dentro fica radianos. Então, se o argumento, né, se tudo que está dentro da função seno estiver em radianos, uso sin e cos. Se o que está dentro da função seno e cosseno for algo cuja amplitude, né, cuja unidade estiver em graus, uso cos D. Então, cos D, sin D, porque eu estou fazendo cos D e sin D de Q1. Tá? Aqui não, porque 2π tempo sobre 5, a unidade disso aqui é radianos. Portanto, radianos, sim, ou cos. Cos D e sin D quando a unidade for graus. Ok? Então, o mesmo vale para X e o mesmo vale aqui para Z, ó. Tá? Menos L2 seno de Q1, menos Q2 seno de Q1, tá? A última observação, pessoal, aqui para Y, ó. Se vocês olharem, a resposta de Y é L0 mais L1. L0 vale 0 e L1 vale 500. Então, a amplitude, né, o valor do elemento terminal, a coordenada Y, é constantemente L1, ou seja, constantemente 500. O que isso significa, pessoal? Que à medida que o robô se move, a coordenada Y não vai mudar. Por quê, pessoal? Vamos interpretar isso aqui, ó. Como que é o movimento desse robô? Essa articulação está girando em torno de Y, então coloco o dedão na direção vertical e giro o robô, fazendo com que o braço desse robô entre ou saia, né, do papel. Se for um ângulo Q1 positivo, direção positiva, ou seja, dedão para cima, vai fazer com que o braço entre no plano do papel. Direção negativa, quando o Q1 tiver valor negativo, lá menos 90, coloca o dedão na direção vertical para baixo e gira o braço. Então, quando o braço girar, ele vai sair do plano do papel. Ou seja, esse elemento terminal vai estar vindo para fora do plano do papel quando essa junta tiver um valor de Q1 negativo. Quando tiver, por exemplo, menos 90. Quando for mais 90, o elemento terminal vai girar para dentro do papel, ou seja, apontando, né, na direção 90 graus, vai estar exatamente perpendicular ao plano do papel. Caso essa articulação Q2 se mova, quando for mais Q2, eu vou ter o elemento terminal indo para frente. Quando for menos Q2, o elemento terminal indo para trás. Perceba que se as juntas Q1 e Q2 se movem, a altura do meu elemento terminal não altera, ou seja, é sempre L0 mais L1. Se essa articulação girar, o máximo que vai acontecer é esse elemento terminal sair ou entrar do papel, mas ele não vai subir nem descer. O mesmo com Q2. Se Q2 se move, que é para frente e para trás, na horizontal, o elemento terminal também não vai subir e descer. Ou seja, não há movimento vertical do elemento terminal. Então, se não há movimento vertical, a altura do elemento terminal vai ser sempre L0 mais L1. Como a gente está falando que L0 vale 0 e L1 vale 500, a altura do meu elemento terminal, ao longo de todo o tempo de simulação, vai ser 500. Ok? Então, voltando lá na nossa simulação, como que a gente plota esse valor 500 constantemente aqui, ó, ao longo do tempo? E não
apenas um valor, né? Porque se eu falar que y é igual a L0 mais L1 apenas, L0 é 0, L1 é 500, y é igual a 500. Como que eu vou plotar um valor, um ponto só? Então, eu quero simular que é 500 ao longo de todo o tempo. Como que a gente faz isso? E não apenas plota um ponto, né? Então, a gente vai multiplicar L1 pelo comando once n,1. O que significa isso? Significa que eu estou gerando um vetor com n pontos, né? Os meus 500 pontos aqui da simulação, tá? 500,1 para indicar que eu estou gerando um vetor, né? E não uma matriz. Se fosse, por exemplo, once 2,1, eu teria duas linhas e uma coluna de valores todos iguais a 1. Se fosse once 2,2, eu teria uma matriz de duas linhas, duas colunas, todos os valores iguais a 1. Aqui não, aqui eu quero um vetor, ou seja, eu quero 500 valores, né, todos iguais a 1. Depois eu multiplico isso por L1, que é o valor, né, da minha cota ali, né, do meu comprimento do robô, que é 500. E aí eu vou ter aqui 500 valores, né, todos iguais com a amplitude de L1, que é 500 milímetros. Ok? Não confunda, 500 valores, porque são 500 pontos, tá? E amplitude é 500, porque 500 é o valor de L1, tá? Se L1 valesse 600, eu teria aqui 500 valores, uma reta aqui constante em 600, e assim por diante, tá? Então, na hora de plotar valores constantes, a gente vai precisar de fazer isso aqui no MATLAB. A gente gera, então, um vetor com valores constantes, né, todos iguais a 1, por exemplo, e quando eu multiplico por L1, todos os valores desse vetor vão passar a ter amplitude de L1, porque é L1 vezes 1, né, L1, então todos os valores constantes com a amplitude de L1, ok? Então é assim que a gente plota a posição do elemento terminal aqui no MATLAB, ok? Daqui para baixo, pessoal, é apenas algumas linhas de código que vão definir como vão ficar os nossos gráficos, tá? Então vamos lá, figura 1 é para plotar aqui, ó, essa primeira parte aqui dos meus gráficos, esse e esse. Por que são dois, né? Porque eu estou colocando aqui subplot 2,1,1, ou seja, duas linhas de gráfico e uma coluna de gráfico. Tá? Se eu colocasse aqui 2,2,1, eu estaria plotando o primeiro gráfico de um conjunto de 4 gráficos, porque seriam duas linhas de gráfico e duas colunas. Então, como se fosse uma tabela com duas linhas e duas colunas, eu estaria plotando o primeiro. Como aqui eu tenho 2,1,1, eu estou plotando dois gráficos, porque são duas linhas de gráfico, mas apenas uma coluna. Então, duas linhas, ou uma linha, duas linhas, mas apenas uma coluna. Se eu tivesse 2,2, eu teria mais dois gráficos aqui do lado, tá? E aí eu coloco aqui 1 para plotar o primeiro gráfico. Depois eu vou colocar subplot 2,1,2 para plotar o segundo gráfico. O mesmo para a segunda figura, olha. A segunda figura, o que eu vou plotar aqui, ó? Subplot 3,1,1. Então, 3 linhas e uma única coluna de gráficos. Então, eu vou colocar 3,1,1 para plotar esse gráfico. 3,1,2 para plotar esse gráfico. 3,1,3 para plotar esse gráfico. E assim por diante. Ok? Então, é assim que a gente plota várias figuras numa mesma janela de gráficos aqui no MATLAB. Então, vou colocar figura em 1, subplot 2,1,1 para plotar esse gráfico aqui, e vou dar o comando plot. Plot tempo, vírgula, Q1. Como funciona aqui, ó? Plot tempo, porque no eixo X eu tenho tempo, e no eixo Y eu tenho Q1. Então, plot tempo, vírgula, Q1. Certo? Assim eu gero esse primeiro gráfico aqui. Depois eu vou colocar grid on. O que grid on faz? Ele gera esse tracejado aqui, esse quadriculado aqui, para a gente poder enxergar melhor os nossos resultados, tá? Depois eu vou colocar xlabel, né? Tempo, abre colchetes aqui, segundo, para ele gerar aqui essa legendinha aqui para o meu gráfico, tá? Depois, subplot, ylabel, desculpe, linha 25, ylabel, Q1, unidade em graus, para ele escrever aqui essa minha legenda aqui do meu eixo Y, ok? Depois, subplot 212, o que eu vou plotar no segundo? Tempo, vírgula, Q2. Então, tempo, vírgula, Q2. Ok?
Depois, grid on, para ele gerar novamente quadriculado. Depois, x-label e y-label, Q2 em milímetros. Então, estou plotando aqui o movimento da minha articulação Q1 e o movimento da minha articulação Q2. Esses são dados do problema, de um MGD. E a resposta? O que ele calculou aqui? A posição do elemento terminal. Então, aqui a gente tem a posição x, y e z. Então, em subplot 3.1, eu vou plotar tempo, vírgula, x. Em subplot 3.1.2, eu vou plotar tempo, vírgula, y. Em subplot 3.1.3, eu vou plotar tempo, vírgula, z. Certo? Plotei aqui, então, as coordenadas x, y, z do meu elemento terminal, ok? O restante aqui é x-label e y-label para cada um desses 3 gráficos, ok? Então, temos aí a resposta do MGD teórico. Por que teórico? Porque a gente partiu, né, do sistema de coordenadas equipolentes, utilizamos aqui o MATLAB apenas para fazer os cálculos matriciais, né, e gerar os gráficos, ok? Assim que ploto o gráfico no MATLAB, vocês vão ver uma janela desse jeito aqui, ó. Nesse slide, eu estou mostrando para vocês como adicionar esses marcadores aqui, ó, essa legendinha aqui nesse ponto, por exemplo, do gráfico. Você pode adicionar um ponto em qualquer local do gráfico que você queira para ver aqui o valor do tempo e o valor aqui da amplitude, certo? Então, aqui, por exemplo, a coordenada x do elemento terminal, né, em a coordenada x vai ser 728. Percebam que x, na verdade, é o y do gráfico, né, que é a amplitude. E x aqui, ó, na verdade, é o meu eixo x, que é o tempo. Então, em 0,32 segundos, eu tenho uma amplitude na coordenada x de 728,2 milímetros. É assim que a gente interpreta esses marcadores. Então, eu vou clicar aqui, né, nessa janelinha aqui, e vou clicar aqui onde eu quero um marcador. Para o segundo marcador, a gente clica com o botão direito aqui, na janela do gráfico, e aí vai aparecer essa janelazinha aqui, ó. E aí você clica em Create New Data Type para adicionar outros marcadores, caso você queira mais de um, tá? Então, repito, o primeiro você clica aqui, tá? Do jeito que está aqui, vai ficar azulzinho, vai lá no gráfico e seleciona onde você quer. Para adicionar mais marcadores, você clica com o botão direito do mouse, vem Create New Data Type, e depois seleciona, clica sobre a curva no ponto que você quer os outros marcadores. Para cada novo marcador, você repete esse procedimento de clicar com o botão direito em Create New Data Type, ok? Então, tenho aqui a resposta do nosso modelo geométrico direto no MATLAB. Próximo passo é a gente repetir, né, essa simulação agora no Adams, para a gente poder comparar os resultados, para ver se a gente acertou aí, né, os nossos cálculos teóricos. Como que a gente faz isso no Adams, pessoal? Na hora que você abrir o software, né, a janela que vai aparecer é essa janela aqui de cima, ó, ok? Então, a primeira janela, assim que abre o programa, é essa janela aqui de cima. Você vai vir aqui e clicar em New Model, certo? Assim que você clica em New Model, vai aparecer, né, no lugar dessa janela, vai aparecer essa outra janelazinha aqui, ó. Essa janela, você vai colocar o nome do seu projeto, do seu modelo, certo? O eixo da gravidade. Então, para onde que vai estar a gravidade? A gente quer a gravidade, né, vertical para baixo, ou seja, se o Y é o eixo vertical para cima, a minha gravidade vai estar onde? Em menos global Y. Então, o eixo global é o eixo inercial, é esse conforme a gente já tinha comentado com vocês, ó. No Adams, x para a direita, y na vertical para cima e z saindo do plano da imagem. Então, a minha gravidade vai estar na vertical para baixo, portanto, menos global y. Unidade, importantíssimo que a unidade que você escolha aqui seja a mesma unidade que você definiu lá no MATLAB, tá? Muito comum comparar resultados e não baterem porque a unidade não é a mesma. Tá? Então, vocês vão ver aqui na prática o quanto é importante saber com que unidade você está trabalhando. Tá? Então, esse projeto vai mostrar para vocês, né, na prática aí, como ficar atento com as unidades. Então, aqui você escolhe as unidades e aqui você escolhe o diretório onde você quer salvar o seu projeto. Eu já escolhi o meu aqui. Clica em OK, tá? Você tem a opção de clicar em Apply, mas se você clicar em Apply,
ele simplesmente salva a informação, mas não fecha a janela. Se você clicar em OK, ele salva, então, essas informações e dá início ao seu projeto. Então, assim que você clicar em OK, você vai ver uma janela como essa daqui, na qual a gente vai começar a desenhar o nosso robô. Tá? Eu vou sair aqui da apresentação e vou abrir o Addons, tá? Para a gente poder fazer junto isso no Addons, e depois a gente volta aqui para a apresentação para poder revisar, então, cada um dos passos. Então, ó, eu vou clicar em New Model, vou dar nome aqui para o meu projeto, ó, vou chamar de Model 2, porque eu já tenho o Model 1 salvo aqui no meu diretório. Vou selecionar a pasta a qual eu vou trabalhar. Vou selecionar aqui a pasta. Vou chamar de Model 2, gravidade global para baixo, e aqui as minhas unidades. Perceba que eu estou trabalhando com milímetros, quilos, newtons, segundos e graus. Tá? Vou dar o OK. E assim ele vai iniciar o meu projeto. Vamos aguardar ele abrir aqui a janela. Enquanto ele abre, vou comentar aqui com vocês. Ó, o Addons é muito fácil, muito didático de se trabalhar. Tudo que a gente precisa está aqui nessas abas aqui em cima. Ó, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar com a aba Bodies para desenhar os corpos. Depois, Connectors para desenhar as articulações. Depois, Motions para impor o movimento, para definir o movimento das articulações. E depois, Simulation para poder simular. Só isso. Tá, pessoal? Basicamente é isso que a gente vai usar. Então, primeira coisa é desenhar os corpos. Eu vou sempre usar esse tipo aqui, ó, de corpo, tá? Que parece aqui uma barra, para poder simplificar, né, o desenho do nosso robô, ok? Vocês podem desenhar um robô um pouco mais elaborado, né? Inclusive, vocês podem também desenhar no Solid ou algum outro software de CAD e depois importar aqui esse seu modelo. Vou mostrar isso para vocês lá na última semana de aula, ok? Aqui vamos, já que estamos começando, nos familiarizando aqui com ADOS, vamos pelo simples, começar pelo simples. Então, vou clicar aqui, tá? Em Rigid Body, ou seja, eu estou desenhando um corpo rígido, conforme a gente também já discutiu aqui na matéria, né, o que é um corpo rígido. Vale a pena você recordar lá da primeira semana de aula. Vou clicar aqui, ó, marcando todas essas opções. Para que eu faço isso? Para falar que o corpo que eu vou desenhar tenha exatamente essas dimensões. Então, tem esse comprimento, essa largura e essa espessura. Tá? Qual que é o tamanho? Qual que é o comprimento aí da barra? Aqui, ó, perceba que está em centímetros, ó, 50 centímetros. Vou colocar. Por quê? Porque é o mesmo que eu coloquei lá no MATLAB. Ok? Lá era 500 milímetros, aqui eu estou colocando 50 centímetros para poder ficar com o mesmo tamanho do corpo. Tá? Marquei os três, então assim que eu desenhar o meu corpo, ele vai ter exatamente essas três dimensões. Como que desenha? Aqui é a origem, então eu vou clicar exatamente aqui na origem, ó. Depois a gente vai com o mouse aqui para cima, eu posso desenhar o meu robô, ó, em qualquer configuração que eu queira. Né? Porém, qual que é a minha configuração inicial? É aquela que eu fiz o modelo geométrico direto. Então, vou desenhar com a mesma configuração, com a barra subindo aqui em Y. Então, venho com o mouse aqui e clico de novo. Tá? Perceba que ficou para cima. Vocês podem vir aqui no teclado e apertar a tecla T. Tá? Ele vai ficar daquele jeito ali, ó. O símbolo do mouse, percebam, vai ficar com aquela simbologia ali. Você vai clicar com o seu botão esquerdo e vai arrastar para poder descer aqui, ó. Ok? De novo, T para cima, ó. Cada vez que você quiser arrastar a imagem, você aperta o T e solta. Não precisa ficar segurando a tecla T. Apenas aperta e arrasta. O R serve para rotacionar o seu modelo, ó. Você pode rotacionar o seu modelo. Clica com o mouse, né? E gira aí do jeito que você quiser visualizar. Tá? Eu vou
Com o botão direito, você consegue pôr aqui, ó, a vista que você quer. Vista frontal, de topo, lateral, isométrica, tá? E assim por diante. Tem algumas opções aqui que a gente vai ver aí ao longo do semestre. Vou colocar na vista frontal. Então tá aí o meu robô. Meu primeiro braço do robô. Novamente, vou vir aqui. L2 lá do nosso modelo tinha o mesmo tamanho, né? Que era 500 também. Então vou manter aqui 50 centímetros. Clico aqui, ó, perceba que quando você vem com o mouse, ele marca uma bolinha ali, aonde o corpo, né, vai ser desenhado, o início, né, do seu corpo. Então, o corpo ele vai estar sempre coincidindo um ponto, tá? Então, ali vai ser o meu ponto de coincidência de um corpo para o outro, ó. Vai ser aqui, cliquei, venho com o mouse para a direita, tá? Não preciso ficar segurando o clique do mouse, você pode, ó, mexer do jeito que você quiser e depois clica de novo. Então tá aí o meu segundo corpo, ok? Perceba que ele já desenha alguns referenciais aqui, ó, tá? Eu tenho que me preocupar com esses referenciais? Não, por quê? Porque eu estou apenas interessado na posição do elemento terminal. E para saber a posição do elemento terminal, a única coisa que precisa ser igual é o referencial da base, né? Passei isso para vocês na semana passada, depois dá uma revisada lá. Então, o referencial da base é igual ao referencial do meu modelo teórico. Portanto, não preciso me preocupar com que esses referenciais aqui, ó, sejam iguais, ok? Além disso, a gente tem aqui, na próxima aba, as articulações. Então, quando eu venho aqui em Connectors, eu tenho aqui alguns tipos de juntas, né, de articulações. A gente sempre vai trabalhar com duas, da mesma forma como a gente está fazendo lá no modelo teórico, que vai ser essa daqui, que é a Revolute Joint, que é a junta de revolução, e essa outra aqui, que é a Translational Joint, que é a junta prismática de translação. A gente só vai trabalhar com as duas, da mesma forma como a gente está abordando no modelo teórico. Então, se eu precisar de uma junta que tenha 3 graus de liberdade, como que a gente vai fazer? Colocar 3 juntas de rotação, cada um em uma direção e assim por diante. Mas sempre, para cada grau de liberdade, uma junta, que significa, na prática, um motor. Ok? Então, coloquei aqui, cliquei aqui. Agora, o que a gente tem aqui? Algumas opções para a gente poder criar o nosso corpo. Tá? Aqui, essa opção fala que para criar junta, perdão. Como que a gente cria essa junta? A gente vai criar uma junta entre 2 corpos e em uma localização. Tá? A gente sempre vai escolher essa opção. Existem outras aqui, tá? Mas a gente sempre vai escolher essa. O que significa isso? Que eu vou clicar nos 2 corpos, os quais vão ser conectados por essa articulação. Beleza? E depois eu vou clicar na posição onde eu quero que fique essa articulação. É isso que está falando aqui. Normal to grid significa a direção do movimento dessa junta. Se é uma junta rotativa, né, e eu deixar aqui normal to grid, quando eu criar a junta, o movimento vai ser em torno da direção normal, ou seja, em torno da direção perpendicular ao grid, ou seja, na direção perpendicular à figura. Qual que é a direção perpendicular à figura? Z. Então, se eu deixar aqui normal to grid, significa que a minha rotação vai ser na direção Z. Ok? Nesse nosso caso, a nossa rotação é na direção Y, certo? Então, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que colocar Pick Geometry Feature, ok? Aqui, o primeiro corpo e o segundo corpo, eu vou clicar para selecionar quais são eles. Então, qual é o primeiro corpo aqui da junta rotativa? Se vocês lembrarem aqui do nosso desenho, né, a junta rotativa, ela está entre a base e a barra cujo comprimento é L1. Então, se a gente vê aqui o desenho, ó, a nossa junta, percebam aqui no desenho, ele vai aparecer aqui, a junta rotativa na direção Y está entre a barra cujo comprimento é 500 e a base. O que é a base aqui na nossa simulação? Eu posso ter uma barra, quando eu tiver um L0, eu posso desenhar uma barra, tá? Ou eu posso já colocar diretamente no ground aqui. O que é o ground do Adams? É uma base virtual, tá? Todo esse pontilhado aqui, ó, indica um ground, tá vendo que está escrevendo aqui, ó, ground?
né, de branquinho ali, ó. Ou seja, qualquer lugar que eu clicar aqui significa que é a minha base, visto que eu não tenho um corpo L0, tá? Se eu tivesse um corpo L0, eu poderia vir aqui, criar um corpo L0, né? E depois fixar ele na minha base, como está aqui, né? Uma fixação rígida. Vou fazer aqui para vocês verem, ó, a título de ilustração, eu poderia vir aqui e criar um L0 aqui, certo? E poderia fixar ela na minha base. Como que eu fixaria ela na base? Eu colocaria uma junta rígida, né? Visto que aqui, ó, está encastado a minha base, né? Então, viria aqui e selecionaria, né, essa junta, esse cadeadinho, e aí clicaria aqui no meu corpo, tá vendo o laranjinha, que ele chama aqui de parte 4, e depois eu clicaria no ground, ou seja, eu estaria engastando a minha base, o meu corpo L0, certo? Nesse nosso caso, o L0 vale 0, ou seja, eu não tenho essa barra L0, tá? Mas como que seria? Clicaria no cadeadinho, clica aqui no corpo 4, clico no ground e depois seleciono onde que vai estar preso, ó. Então estaria preso aqui. Então teria aqui uma barra L0, ok? Nesse nosso caso, a gente não tem essa barra L0. A barra L1 já está conectada direto no ground. Então, como que vai ser? Primeiro, a gente precisa deletar isso aqui. Então, venho aqui em Connectors, clico com o botão direito e deleto essa articulação rígida que eu tinha criado. E também a parte 4, que é a parte laranja aí, ó. Clico com o botão direito, vou deletar. Ok? Para transladar T. Então, aqui nesse caso, não tem a barra L0. Então, já vou fixar o meu motor direto no ground e na barra L1. Então, vou clicar aqui, Pick Geometry Feature, para definir a direção Y. Vou mostrar para vocês como que faz. Então, primeira coisa, clico no corpo. Então, o corpo é o corpo parte 2, né? Olha lá, parte 2, tá vendo vermelhinho? Eu clico nela, depois clico no ground, né? Que é, então, o meu solo, a minha base virtual aqui. Depois eu vou clicar na posição, ó. Tá vendo que aqui embaixo escreve, ó, Select the location, ó. Se vocês verem aqui, ó. Então, vou selecionar esse referencial aqui, que é onde vai ser acoplado, né? Na prática, seria onde eu acoplaria aqui o meu motor, o meu atuador. E depois, por fim, ele fala lá embaixo, ó, Select the Direction Vector. Qual que é a direção do meu movimento? O meu vetor que dá a direção do movimento, ó. Se eu mexer com o mouse, eu perceba que eu posso colocar a direção que eu quiser. Mas qual que é a direção? Não é a direção Y global, que é a direção para cima? Perceba que aqui é X. Por que aqui é X, pessoal? Porque esse referencial aqui que ele criou colocando o eixo X para cima. Então, ó, marker 1, que é esse ponto aqui onde eu estou colocando a junta, né? Vou cancelar aqui para mostrar para vocês, ó. Se eu ver aqui em parte 2, existem alguns markers, que são os referenciais ali, ó. Marker 1, que é o da base, ó, tá vendo? Marker 2, que é o lá da extremidade, e o do centro de massa, tá vendo? O mesmo para a parte 3, ó. Tem o marker 3 aqui, o marker 4 lá. Então, onde eu vou criar a minha junta rotativa? No marker 1. Então, o marker 1 é esse aqui. Perceba que o X está para cima. Então, se eu quero a minha junta em torno do Y global, vai ser em torno do X do marker 1. Ok? Então, vou colocar aqui novamente. Entre o parte 2 e o ground. Se não aparecer ground, quando você mexer com o mouse, você pode clicar com o botão direito também, tá? Que aí ele aparece uma lista de possíveis pontos para você criar a junta, tá? Então, vou clicar em ground. Depois, ó, se eu clicar com o botão direito, ele me sugere ali alguns pontos, alguns markers para eu criar a minha junta. Tá? Vou cancelar. Então, vou selecionar a localização, que é o marker 1, e marker 1x, que é a minha direção. Então, essa minha junta vai rotacionar em torno do eixo X do marker 1, que corresponde ao eixo Y do global. Então, cliquei, tá lá. Se fosse uma dobradiça de porta ali, girando em torno da direção vertical. Ok?
De novo, para treinar. Agora vamos pôr uma junta de prismática. Não muda nada, só muda que eu vou clicar aqui, mas os procedimentos são exatamente os mesmos. Vou clicar em dois corpos, vou clicar numa localização e vou selecionar a direção. Então, vai ser entre a parte 3. Sempre clica no corpo da frente, depois no corpo de trás. Parte 3, depois parte 2. Agora vai ser na parte 2, no marker 2. Certo? Parte 2, marker 2. Ou pode ser também na parte 3, marker 3. Por quê? Porque eu criei um corpo coincidindo um marker com outro, do outro corpo. Né? Ou seja, a parte 3, que é o corpo verde, ele tem um marker 3 coincidindo com o marker 2 da parte 2. É sempre assim que a gente vai fazer. Então, eu posso escolher tanto a parte 3, parte 2, marker 2, ou a parte 3, marker 3. Se eu clicar com o botão direito, ó lá, aparece a lista. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Tá? Vou escolher aqui, ó, parte 3, marker 3. Vou dar um OK. Tá? E qual direção? Direção lá, tá vendo que tá o X tá para a direita? Então, vou colocar aqui, ó, marker 3x. Então, essa junta prismática vai transladar em qual direção? Na direção X do marker 3. Tá? É assim que a gente define aqui as direções dos movimentos. Tá? Caso eu queira uma junta rotativa ou prismática na direção Z, a única diferença é que eu vou clicar o quê? Ao invés de Pick Geometry Feature, eu vou colocar Normal to Grid. Assim que você selecionar a localização da articulação, ela já vai criar, ou seja, não vai precisar de eu selecionar a direção. Automaticamente ele sabe que é em torno da direção Z. A única diferença é essa, ok? Posso dar um ESC aqui para sair, clicar fora aqui, ó. Posso ainda clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, Shaded, para deixar as barras, ó, sólidas aqui, com a pintura, né, uma aparência sólida, ou posso deixar apenas as bordas aqui do nosso corpo, ok? Percebam que a espessura e a largura do nosso robô não influencia no nosso modelo, não aparece lá no modelo teórico e não vai aparecer aqui na simulação. Por quê? Porque essa junta vai estar alinhada com essa daqui, e como aqueles dois markers são coincidentes, eu vou ter esse comprimento e depois diretamente já vem para essa base, que eu vou ter aqui os meus 500 milímetros ou 50 centímetros de marker a marker. Tá? Essa curvinha, né, essa borda aqui, essa extremidade, não entra no tamanho da barra. Ela vai de marker a marker, portanto, a gente vai ter aí os nossos 500 milímetros batendo com o modelo teórico. Beleza? Próxima parte, agora eu coloco os motores. Então, junta 1, rotativa. Então, vou colocar aqui, ó, um motor de junta rotativa. Clico lá, não preciso alterar nada aqui por enquanto, tá? Clico lá e clico aqui, ó, em Joint 1. Joint 1, né? O Joint 1 aqui, que é a nossa primeira articulação. Então, vou colocar um motor aqui, basta clicar, tá? Perceba que ele colocou o motor, ó, se eu apertar R aqui no teclado e rotacionar, ó lá. Perceba que eu estou rotacionando em torno do eixo Y, ok? Então, ó, quando eu girar essa articulação, o que vai acontecer com esse braço? Ele vai entrar e sair do papel. Perceberá aquilo que eu tinha falado para vocês. Já esse outro motor aqui, ó, é um motor prismático. Então, vou clicar no motor prismático, não precisa alterar nada aqui, basta vir aqui e clicar em Joint 2. Então, tá lá para a direita. Então, eixo positivo para a direita e esse aqui, ó, positivo na direção aqui, ó, da minha seta. Ou seja, dedão para cima, né? Os meus dedos vão me dar aqui a direção positiva, ou seja, em torno de Y. Tá? E o lá de cima, positivo na direção de X. Ok? Então tá certinho os motores aí, ó, exatamente coincidentes com os eixos que a gente colocou no modelo teórico também. Ok? Esse desenho é essa vista bem bacana, dá pra gente enxergar isso. Por fim, a gente vai vir aqui, ó, vamos expandir essa aba Motions, vamos dar 2 cliques aqui em Motion 1. O que é o Motion 1? É o movimento da junta 1. O que a gente colocou lá no MATLAB? 90 graus vezes seno de 2π, tempo dividido por 5. É a mesma coisa que a gente vai pôr aqui, ó.
90 graus. Como que eu sei que é graus? Porque tem aquele Dzinho ali, ó, 90D. Tá vendo? Então, 90 graus. O D vai me indicar a amplitude em graus, tá? Então, da mesma forma que lá no MATLAB a gente fez isso. Então, 90 graus vezes sin, para dar o seno, de 2 vezes π, vezes o tempo, que aqui é a variável time, tá? Dividido por 5, que é o período aqui do meu movimento. Então, tá aí o meu movimento da junta 1, ok? Eu estou definindo aqui o Q1. Então, portanto, aqui eu vou deixar type displacement. Se eu tivesse definido o Q1 ponto, o que é o Q1 ponto? É a velocidade dessa junta. Eu colocaria velocity. Se eu estivesse definindo aqui Q1 2 pontos, eu estaria definindo a aceleração dessa junta. Então, eu colocaria aqui acceleration. Porém, eu estou definindo Q1. Então, Q1 é o ângulo. Então, o displacement é a posição angular dessa articulação. Por isso que a gente deixa displacement aqui. Ok? 90D vezes seno de 2π time dividido por 5. Posso dar um OK. Dou 2 cliques aqui em Motion 2. Tá? Aqui vai ser minha unidade. Mesma coisa, que eu vou multiplicar pelo seno de 2 vezes π vezes time dividido por 5. Porém, quanto que está aqui? 10. 10 o quê? Qual que é a unidade? Tá? A unidade que você selecionou lá no começo. Ó. Se eu vim aqui em Settings, Units, vocês vão ver ali, ó, a unidade de comprimento, de deslocamento, é milímetros. Então, aqui está 10 milímetros. Quanto que a gente tem que pôr? 1000, para ficar os 1000 que a gente definiu lá na nossa simulação para o movimento do Q2. Então, essa junta aqui vai transladar 1 metro para frente, que ela é seno, né? Então, primeiro a parte positiva do seno e depois a parte negativa. Então, se é positivo, é na direção do eixo. Então, 1 metro para frente, depois 1 metro para trás. E essa daqui, 90 graus no sentido da seta aqui, ou seja, no sentido positivo do eixo Y. Né? Então, o braço vai entrar. Depois 0 e menos 90. Ou seja, no sentido negativo, né? Como se a seta estivesse vindo para o outro lado. Ou seja, o braço vai estar saindo na segunda parte do movimento. Ok? Então, definidos aí os dois tipos de movimento para as articulações. A última parte, na simulação, a gente vai clicar aqui, ó, Simulation, e vai clicar aqui nessa engrenagemzinha, tá? Aqui a gente vai definir o tempo total de simulação, os mesmos 5 segundos lá do MATLAB, e a quantidade de pontos que eu vou selecionar, que eu vou simular. Lá foram 500 pontos, então a gente vai pôr os mesmos 500 aqui. Ok? Percebam, pessoal, que é exatamente a mesma coisa. Né? Se eu faço no MATLAB ou se eu faço aqui no Adams, os conceitos são os mesmos. Tá? E, por fim, a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, para resetar antes de rodar. Para que a gente faz isso? Para toda vez que a gente der play, o mecanismo voltar para a condição inicial e se movimentar a partir da condição inicial. Tá? É para isso que a gente marca essa opção aqui para resetar. Então, vou dar um play e a gente vai ver, então, olha lá, o braço entra deslocando para frente, depois ele vem para cá deslocando para trás. Então, ó, primeiro gira no sentido horário, né? Se eu estiver olhando de cima no sentido anti-horário, né? Então, primeiro ele vai girar entrando no papel, deslocando para frente. Depois ele vai deslocar no sentido saindo do papel aqui, saindo da imagem, porém deslocando para trás, né? Que aí a Q2 vai estar deslocando para trás. Então, ó, Q1 deslocando no sentido positivo, novamente, Q1 deslocando no sentido positivo e Q2 também. Depois, Q1 deslocando no sentido negativo e Q2 também. Por isso que o braço vai entrar, porque Q2 vai estar deslocando para trás. Tá? Então, apesar da junta estar deslocando no sentido de trazer o braço para fora, Q2 vai estar deslocando o braço para trás. Então, é assim que fica aí o nosso movimento, se a gente fosse visualizar. Ok? Feito isso, pessoal, a gente pode clicar aqui, ó, nesse botão de plotting. Aqui a gente vai gerar os nossos gráficos. Ok? Antes, eu só vou minimizar aqui, ó. A gente está interessado na posição do elemento terminal. Qual que é o elemento terminal aqui?
na nossa simulação. Percebeu? A parte 3, né? Qual que é esse marker aqui, ó? Esse marker aqui é o marker 4. Tá vendo? Eu posso clicar para eu descobrir qual que é o marker, ó. Então, o marker 4 é esse marker aqui. Então, eu quero a posição desse marker, ou seja, a posição do elemento terminal, representado aqui por esse referencial chamado parte 3, marker 4. Então, lá nos meus gráficos, eu vou analisar exatamente esse marker. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte 3, vou clicar aqui no maisinho, dá 2 cliques, marker 4. O que que eu quero? Eu quero a posição daquele marker. Então, eu vou vir aqui, ó, em Translational Displacement. E eu vou querer a posição X, Y e Z. Então, vou colocar Surf, para cada hora que eu clicar, ele gerar um resultado, tá vendo? Então, posição X do elemento terminal, posição Y do elemento terminal, posição Z do elemento terminal. Ok? Então, é assim que a gente faz a nossa simulação aqui. Vou voltar lá para o PowerPoint para a gente poder comparar essas nossas respostas, tá? Apenas aproveitando que eu estou aqui, ó, vocês podem maximizar a tela e clicar aqui, ó, para poder ver aqui, ó, à medida que você anda com o mouse, qual a coordenada x e y, assim como a gente fez lá no MATLAB, tá? Além disso, aqui a gente tem os valores de mínimo, de máximo, de média e de valor RMS, tá? Então, ó, ok? A gente pode ir andando com o mouse aí. Depois eu posso gerar o gráfico de x ou de y. O y a gente já sabe, é constante em 500, conforme a gente esperava, né? Então, em uma novidade, a gente já sabe que o valor de y está correto. Conforme a gente viu na simulação, né, o elemento terminal ele não sobe nem desce, então o deslocamento dele em y é nulo, ele fica constantemente nessa altura, que é a altura de L1, conforme a gente já previa no modelo teórico. Ok? Para fechar, eu aconselho vocês virem em Files, Save, Database. Ele vai perguntar, a primeira vez que você vai salvar, né, se você ele vai te informar que você está salvando nesse arquivo model.2.bin. Você vai dar OK. Eu aconselho vocês virem de novo e salvar pela segunda vez, porque eu percebo, ó, aqui a mensagem já muda, porque ele já vai criar também um arquivo de backup. Então você vai dar um sim também. Quando você vai fechar, ele vai perguntar se você quer salvar também. Então, ó, save then exit, para poder salvar antes de sair. E, novamente, ele vai falar que está criando um backup antes de sair. Você pode dar um yes. Tá? Assim que a gente cria o modelo. Tá? Na tela inicial do Adams, se você já tiver, né, feito o seu modelo, você pode vir e abrir o seu modelo, né? Aqui, ao invés de clicar em New Model, você pode clicar em modelo existente e carregar o arquivo que você acabou de salvar. Ok? Então, retomando aqui, ó, revisando tudo que a gente falou, assim que você abre o programa, a primeira coisa vai ser, então, criar um novo modelo, caso você ainda não tenha, né? Definir aqui o nome, as unidades de medida, o eixo da gravidade, o diretório onde você está salvando o seu projeto. Depois a gente vai criar o corpo 1, né? Vou clicar aqui na barra, definir os tamanhos, clico onde eu quero que comece a barra, clico onde eu quero que termina, tá? Depois, novamente, vou clicar aqui, definir o corpo 2, clicar aqui para criar o corpo 2. Depois eu vou vir aqui na aba Connectors, vou criar uma junta. A primeira junta é de revolução, né? Visto que esse nosso robô, a primeira junta é rotativa. Vou clicar aqui. Vou colocar Pick Geometry Feature para poder escolher aqui, na hora que eu estiver criando a junta, essa direção, que é a direção X do marker 1. Okay? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos clicar primeiro no corpo, depois no ground, depois aonde que vai ser, que é o marker 1, depois X do marker 1. Basta você arrastar o mouse que você vai ver essa seta indicando qual que é a direção. Tá? Depois, clico aqui novamente na junta prismática, né? Translacional aqui no Adams. Novamente, mesmas opções. Clico no corpo verde, clico no corpo vermelho, que é o parte 4, parte
parte 3 e parte 4, né? Enfim, os corpos criados, né, lá no MATLAB. Depois você seleciona a posição no Adams, perdão. Depois você seleciona onde que vai ser a articulação, que é exatamente naquele marker que coincidiu dos dois corpos, né? E arrasta o mouse para a direita para ele indicar então qualquer direção positiva aí do movimento, né? Então, quando a junta transladar, o eixo da translação, o eixo X do marker 3, ok? Depois vocês vão vir aqui em Motions, vão colocar aqui junta rotativa, vão selecionar a junta 1, depois junta prismática, vão selecionar a junta 2. Não precisa alterar nada aqui por enquanto. Por quê? Porque depois, né, prismática, mesma coisa, porque depois vocês vão aqui na aba Motions, vão selecionar Motion 1 e Motion 2 e vão colocar exatamente os mesmos movimentos que a gente colocou lá no MATLAB. Lembrando que aqui a unidade é milímetros, porque é a unidade que está definida aqui, né, lá em Settings Units. E aqui D para indicar que a amplitude do movimento da junta 1 é graus. Okay? Depois vocês podem vir aqui na parte 3, né, expandir aqui para saber qual que é o marker do elemento terminal, que nesse caso é o marker 4. Vocês vão vir aqui em simulação, selecionar aqui a engrenagemzinha, colocar o mesmo tempo e número de pontos que vocês colocaram no MATLAB, ok? Manda resetar para ele sempre reiniciar a simulação quando você der play. Deu play, ele vai fazer o movimento. Voltando aqui, você vai simular o movimento. Depois você vai clicar aqui em Plotting, tá? Para ele abrir essa janela dos gráficos. E aqui você consegue, então, comparar as respostas do Adams com o MATLAB. Tá? Percebam que eu cliquei, né, expandi, maximizei a janela, né, cliquei aqui nesse botão para a gente poder ver aqui os valores de máximo e mínimo. Tá? Aqui para o eixo X, então a posição X do elemento terminal, movimento achado pelo Adams, e o movimento encontrado pelo MATLAB. Então perceba aqui, ó, faz duas montanhas aqui, depois desce em dois vales, depois termina, né? Vamos comparar aqui para ver se está batendo, ó. Valor máximo aqui, ó, se você olhar aqui, você pode ver por aqui ou por aqui, né? 728,16, né? Aqui está dando 728. Às vezes ele simplifica a casa decimal. Se vocês recordarem aqui, ó, quando eu mostrei para vocês como fazer o data type, ó, era 728.2, tá vendo? Então, às vezes o MATLAB arredonda, dependendo da quantidade de casas decimais. Então, o valor máximo lá é 728.2, assim como aqui no Adams, deu 728.1695, tá? Bem natural essa diferença de casas decimais, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. Depois, comparando aqui, vocês veem que o valor mínimo aqui é menos 100, próximo de menos 100, né? Qual que é esse valor? Aqui está escrito, ó, mínimo, ó, menos 95,72. E aqui no MATLAB, menos 95,72. Então, exatamente é o mesmo movimento. 500 constante para o Y. E para Z, temos aqui uma curva descendo, depois ela sobe um pouquinho, volta, sobe mais um pouquinho. Vamos comparar aqui esses dois valores, ó. Aqui o valor mínimo é menos 1.500 e depois nesse vale aqui o valor mínimo é menos 500. Se a gente olhar no Adams, ó, menos 1.500. E aqui, onde eu estou marcando aqui, ó, perceba então, ó, X em 3,75 segundos, menos 500. Certo? Então, é exatamente a mesma resposta que a gente obteve aqui, ó, 3,75 segundos, arredondando, menos 500. Beleza? Então, exatamente a mesma resposta aí do MATLAB e do Adams, tá? Aqui eu mostro, então, como você faz para salvar, né? Salva lá aquelas duas vezes, clica para sair, salva antes de sair, e assim você tem o seu arquivo aí .bin, tá? Que é a extensão que o Adams utiliza. Para a gente finalizar aqui, a título de curiosidade, né, para aqueles que não têm MATLAB ou para aqueles que preferem linguagem Python, eu coloquei aqui para vocês, e também está lá no Google Drive, tá?
Lá no Google Drive vocês vão encontrar a pasta MGD, uma pasta compactada, com todos os arquivos aqui dessa aula, tá? A simulação, os códigos em MATLAB e também esse código em Python. A título de curiosidade, né, para quem tem interesse, quem quiser utilizar o Python ao invés do MATLAB, né, tendo a vantagem aí de ser, né, uma linguagem aberta, gratuita, né, você pode instalar aí, por exemplo, o pacote Anaconda, né, você procure aí, você que tem interesse, pacote Anaconda, você instala, e aí vai ter ali dentro do pacote Anaconda um conjunto de programas, entre eles o Spider, que é um programa de linguagem Python bem parecido com o MATLAB, tá? Você também escreve o código e manda rodar da mesma forma como a gente fez ali em MATLAB. E se você reparar aqui, o código, né? Aqui eu coloquei o código em Python ao lado do código em MATLAB, né? Você vai ver que é bem semelhante, tá? Então, você que tem interesse em Python, você que tem facilidade ou que queira aprender, pode dar uma comparada aqui, ó, nos dois códigos, para você ver que é bem semelhante, tá? Todo esse cabeçalho aqui é automático, né? O próprio código do Python já gera, apenas são comentários entre essas aspas aqui. Aqui fala quando foi criado, enfim, quem é o autor, o tipo de formatação, de codificação que você está utilizando no seu código, enfim, isso não se preocupe. O código começa mesmo a partir daqui, ó. Eu vou importar essa biblioteca sim, que é a biblioteca simbólico, mesmo raciocínio lá do MATLAB, né, que a gente fazia o sim. Aqui a gente vai fazer usando essa linha de código aqui, ó, sim.symbols, vou colocar entre parênteses aqui os meus símbolos e quem que vai ser as minhas variáveis que vão ser declaradas com essa simbologia simbólica. Depois, ó, as matrizes, percebam, sim.matrix, né, escrevo a minha matriz. A diferença é que aqui tem dois colchetes, né, para indicar que é uma matriz e não só um vetor. Enfim, segue o padrão aí de notação do Python, né. O Python não tem ponto e vírgula no final, então nenhuma linha tem ponto e vírgula, diferente do MATLAB, né. E depois eu faço o produto das matrizes do mesmo jeitinho, ó. Se você rodar, você vai encontrar a mesma resposta, ok? Não tem diferença nenhuma. Basta você, né, dar um T03 lá no comando window do Python que você vai ver a mesma resposta. Aqui está o código de gerar os gráficos, né, no MATLAB e no Python. Bem semelhante também, ó. Aqui a única diferença é que eu tenho que incluir, aqui não tem cálculo simbólico, né? Aqui eu estou jogando valores, então não vou declarar nada simbólico, então vou trabalhar com valores numéricos. Então, para trabalhar com matrizes numéricas, a gente usa essa biblioteca NumPy, né? Então, declaro ela aqui em cima, uso também essa outra biblioteca aqui do Python, que é a matplotlib, pyplot, para poder gerar os gráficos, e plt.close para fechar todos os gráficos, assim como a gente usava o close all aqui no MATLAB. Então, percebam, depois, ó, L0, L1, L2, T5, T igual a 5, N, o tempo, exatamente a mesma coisa, ó, tá vendo? Q1 e Q2, igual aqui, a única diferença é que aqui no seno a gente vai ter que colocar mp.sim, que é a maneira como a gente calcula o seno aqui no Python, tá? Outra diferença aqui é a questão do COSD e do SIND, né? Aqui não tem o COSD e o SIND, não que eu saiba, tá? Pode ser que até exista. Então, para a gente poder usar o seno e o cosseno, eu preciso multiplicar Q1 por π e dividir por 180. Para quê? Para passar de graus para radianos aqui dentro da função cosseno. Pelo mesmo motivo lá do MATLAB, né? Função cos e função sin, o argumento precisa estar em radianos. Como Q1 está em graus, eu multiplico por π e divido por 180 para passar para radianos, aqui dentro do sin e do cos. Aqui a mesma questão do ones, né? Vou criar um vetor com valores iguais a 1, vou multiplicar por L1 para gerar um vetor de números constantes para a minha coordenada y. Então percebam que é exatamente o mesmo raciocínio. E depois aqui os gráficos em Python, né?
utilizando aí a biblioteca Matplotlib, a sintaxe, né, a maneira como você vai gerar os gráficos conforme eu estou passando aqui para vocês, tá? Basta seguir, então, para poder gerar os gráficos, os subplots e assim por diante, ok? Então, vale a pena, quem tiver curiosidade, interesse aí de usar linguagem Python, dá para fazer tudo que a gente está fazendo ao invés do MATLAB também, ok? Com isso, a gente termina aqui a nossa semana 5, tá? E com isso, vocês já podem brincar bastante aí com as simulações, tá? Sugiro que vocês façam vários exercícios, façam de maneira teórica, produto na mão, depois multiplicando no MATLAB, compara com o cálculo à mão para ver se a resposta está batendo, para ver se vocês não estão errando nada. Depois façam a simulação no Adams, compara a resposta dos gráficos, tá? Assim que se estuda robótica e se prepara aí para o nosso projeto, ok? Então, pode inventar o seu mecanismo robótico, pode usar os que a gente usou, que a gente calculou lá nas nossas aulas teóricas, enfim, fiquem à vontade aí para poder praticar e treinar a utilização desses softwares. Para o projeto vai ser fundamental, então não deixe acumular aí, estude, até aqui, esse ponto, você já estará pronto para a primeira parte do projeto. Então, você que estudou até esse momento, até esse slide aqui, e conseguiu, né, fazer as simulações aí, você já está se preparando para o projeto, para a parte 1, a gente termina exatamente nesse ponto aqui, ok? Então, a gente se vê aí na semana 6. Obrigado, até lá.